Olá, nós somos do grupo 2 e nós vamos falar sobre o paradoxo EPR. O que foi o paradoxo EPR? EPR é uma sigla que significa Einstein, Podolsky e Rosen. O paradoxo EPR começou com um artigo proposto em 1935 e 1936 que tinha como finalidade contestar se a mecânica quântica até então formulada estava completa ou não. Neste momento, em 1935, a mecânica quântica estava completando aproximadamente 10 anos de idade. Ela começou em 1924 com de Broglie postulando a dualidade onda-partícula, em que qualquer partícula pode se comportar tanto quanto ondas, quanto como partículas. Ela é caracterizada pela sua equação, lambda é igual a H sobre P. Esse postulado foi comprovado através do experimento de difração de elétrons. Mais tarde, Schrödinger tomou essa ideia de de Broglie e lançou a sua famosa equação, a equação de Schrödinger. Essa equação possui duas características muito importantes. A primeira é o postulado de Max Born. Ela representa a função densidade-probabilidade de você encontrar a partícula em um determinado ponto. Sim. A segunda característica importante da equação é que ela é uma equação diferencial linear. A partir disso, nós podemos interpretar que cada solução da equação representa um estado possível. Quando você soma duas equações, você está fazendo as sobreposições de estados, que pela propriedade da linearidade da equação diferencial, também é um estado possível. Logo depois, em 1927, Heisenberg propôs o seu famoso princípio da incerteza. O que o princípio da incerteza propõe? Existem algumas grandezas que não podem ser medidas simultaneamente. O exemplo mais famoso é o momento e a posição. Se você faz várias medições de momento e posição, você tem o ΔX, que é a sua incerteza na posição, ΔP, ele tem que ser maior do que h cortado sobre 2. Por exemplo, se você me fez uma medição exata da posição, para que essa equação seja feita, a sua incerteza do momento vai para infinito. Ou seja, o momento torna-se completamente determinado quando você determina a posição. Depois disso, Bohr e Heisenberg juntos, em Copenhague, criaram a chamada interpretação de Copenhague. Para começar, o que significa uma interpretação da mecânica quântica? Nada mais é do que como que o nome sugere, uma forma de interpretar o que acontece a partir da matemática e das suas equações. A interpretação de Copenhagen ela é baseada em dois princípios principais. O primeiro é o da colapso da função de onda. O que é o colapso da função de onda? A função de onda ela representa uma densidade de probabilidade de você encontrar o elétron em determinado ponto. Se você faz a medição e acha que o elétron está aqui, por exemplo, a função de onda colapsa e ela passa a ficar inteira nesse ponto. Em termos de superposição de estados, o que isso significa? Você tem vários estados possíveis e esses estados são chamados de autoestados e quando você faz a medição, todos esses estados colapsam e sobra apenas um, que é o estado em que você achou. Vamos dar um pequeno exemplo, que é o do gato de Schrödinger. Um dos exemplos mais clássicos de superposição de estados quânticos, esse exemplo que foi proposto por Schrödinger, é o do famoso gato de Schrödinger. Como funciona? Suponha que eu coloque um gato inocente dentro de uma caixa e que dentro dessa caixa existam coisas maliciosas que possam fazer ele morrer, eventualmente. Mas também existe a probabilidade dele continuar vivo. Enquanto não abrir a caixa, eu não vou saber se ele está vivo ou se ele está morto. Se você parar para pensar intuitivamente, ou até do ponto de vista clássico, o fato de eu não observar, o fato de eu não abrir a caixa não vai alterar o destino do gato. Só vai alterar o que eu sei sobre ele. Do ponto de vista da mecânica quântica, isso não é verdade. No momento que eu abro a caixa, eu estou medindo o estado que está lá dentro. O que vai fazer ele colapsar e só uma das possibilidades ocorre. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a caixa estiver fechada, eu posso assumir que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Ele está vivo ou ele está morto. Para entender o que é o paradoxo EPR, primeiro a gente precisa entender o conceito de entrelaçamento quântico. No entrelaçamento, a gente tem dois objetos, ou mais, que estão conectados de tal forma que, no momento em que eu efetuo uma medida em um dos objetos, eu posso dizer alguma coisa a respeito do outro. Ou seja, esses dois objetos que eu tenho na minha mão, eles estão entrelaçados pelas suas cores.
Se eu tiver um dos objetos ocultos e eu verificando que um deles é preto, eu já sei que o outro é o vermelho, certo? O paradoxo EPR ele vai trabalhar exatamente com essa ideia do entrelaçamento. Eu tenho aqui na minha mão 2 sacos que ocultam as canetas que estavam comigo inicialmente. Quando eu efetuo a medição em um dos sacos, eu verifiquei que essa caneta é preta. Eu já sei que a caneta no outro saco é vermelha. Por quê? O que aconteceu aí? Trivialmente, você poderia pensar que, na realidade, cada saco contém uma caneta desde o começo e, quando eu retiro de um saco, eu só descobri qual caneta estava naquele saco. Mas, na realidade, pela mecânica quântica e pelo princípio da superposição, cada saco contém ambos os estados. Ou seja, cada saco contém simultaneamente as canetas preta e vermelha. E quando eu faço a observação, é que a caneta colapsa para um dos estados. Mas, devido ao entrelaçamento, automaticamente a caneta do outro saco colapsa para um estado complementar. Isso se torna um pouco mais complicado quando a gente tem 2 observadores, a Alice e o Chapeleiro Louco. Isso se torna especialmente complicado quando esses objetos estão separados a grandes distâncias. Para isso, eu vou ter a ajuda dessa vez de 2 observadores. Cada um deles vai receber um saco em que tem oculto uma caneta e eles vão para muito longe. Feita a viagem, a Alice olha primeiro o seu objeto, que colapsa num dos estados possíveis. Ela tirou a caneta preta. Imediatamente depois, o Chapeleiro Louco observa o seu objeto. Como era esperado, ele tirou a caneta vermelha. Isso acontece exatamente devido ao entrelaçamento. A interpretação de Einstein do que acontece é que, antes das partículas se separarem, elas se comunicam e já decidem para qual estado cada uma vai colapsar, de modo que as duas não possam colapsar para o mesmo estado. Mas a gente vai tratar disso mais tarde, essa hipótese ela não é verdadeira. A problematização do paradoxo EPR está exatamente em cima do fato de que, à medida em que a distância que dá ali entre a Alice e o Chapeleiro Louco tende a um valor muito grande, a velocidade que o primeiro objeto deve comunicar ao outro objeto em qual estado que ele deve colapsar, para que os estados não coincidam, já que isso não é viável, deve ser maior que a velocidade da luz. Uma outra interpretação disso seria se os objetos estivessem entrelaçados por mais de uma propriedade. Ou seja, eles estão entrelaçados com relação à posição e momento. E aí, medindo a posição de um, eu consigo saber a posição do outro. E aí, no mesmo instante, eu meço o momento do segundo objeto, de modo que eu sei, a partir daí, o momento do primeiro objeto. Isso violaria o princípio da incerteza. Para solucionar o problema do paradoxo EPR, pelo lado determinístico, surgiu a teoria das variáveis ocultas, que são variáveis que existem e coordenam as correlações de entrelaçamento, apesar de elas não poderem ser medidas. E culminaram com o surgimento da mecânica bohmiana, que se baseava no conceito de função de onda piloto e variáveis ocultas não locais. Um pouco tempo depois, Bell surge com um teorema que vem para refutar toda a ideia determinística e de variáveis ocultas. Ele chega em desigualdades que provam que o modelo de variáveis ocultas locais e um limite finito para a velocidade de propagação das informações, como seria a velocidade da luz na teoria relativística, elas não condizem com a teoria quântica. Apesar de isso não confirmar com certeza o modelo quântico, que funcionava para certas ocasiões, como no caso assim, e já para efeito fotoelétrico e coisas passadas, ela derruba todas as teorias que diziam que os observáveis tinham valores determinados já antes de ser efetuada a medição. A revista Nature publicou recentemente, em outubro de 2015, um experimento realizado na Universidade Tecnológica de Delft, lá na Holanda. Mas o que consiste esse experimento? Esse experimento ele é a maior refutação até agora da teoria do realismo local de Einstein. Mas o que é a teoria do realismo local de Einstein? Einstein falava que você tendo 2 elétrons, por exemplo, cada um desses elétrons teria um spin que apontaria para uma direção específica. Mas você não teria conhecimento dessa direção até fazer a medição desses elétrons. Pois bem, o experimento de Delft consistiu em pegar 2 elétrons
e aplicar o entrelaçamento deles, ou seja, tudo que acontecesse com um elétron ia acontecer com o outro. Ou seja, você coloca a mesma função de onda para cada um deles. Após fazer esse entrelaçamento, os elétrons foram colocados em cristais de diamante e separados a uma distância de 1,3 km. Após isso, fez as medições dos spins desses elétrons. Essas medições foram feitas simultaneamente, com a ajuda de um relógio atômico para sincronizá-las. Após feitas as medições, verificou-se que o spin dos elétrons estava concordando na direção que ele estava apontando, indicando que eles não tinham uma direção definida antes da medição, o que violaria fortemente o princípio do realismo local de Einstein. Pelo fato dessas medições terem sido feitas simultaneamente, isso indica que a velocidade da luz não teve tempo de pegar a informação de um elétron e passar para outro. O que podemos concluir com esse experimento? Ou a velocidade da luz não é a velocidade limite do universo, ou seja, a troca de informações entre esses dois elétrons foi a uma velocidade maior do que a velocidade da luz, ou então existe alguma influência ainda desconhecida pelo ser humano que vai além do espaço-tempo que foi responsável pela troca de informações entre esses dois elétrons. Ou seja, nesse caso, Deus jogaria dados, que é uma afirmação que Einstein contra-argumentava.